Olá amigos, muito boa tarde a todos, estou de volta com um novo vídeo. Agora sim, em clima de férias, o ano de 2016 ainda não acabou, mas eu vou aproveitar esse período de férias, esse período de maior tranquilidade e vou falar para vocês sobre o famoso TCC. Eu sei que muitos de vocês, o ano que vem, vão ter que compor, vão ter que elaborar um TCC e é por isso que eu tô aqui para ensinar vocês. Cíntia, pelo amor de Deus, eu não sei nada, o que eu faço, o que é um TCC, ai meu Deus, e agora? Calma gente, calma, respire fundo, eu vou explicar para vocês passo a passo como elaborar um TCC. E mais pra frente, num outro vídeo, eu vou explicar para vocês também como escrever esse TCC. Vamos nessa? Gente, como eu falei para vocês, o termo TCC, o que significa um TCC? TCC, na verdade, é o trabalho de conclusão de curso. Você que está estudando, você que está fazendo uma graduação e vai se formar numa determinada área, para que você consiga se formar, você tem que entregar o TCC, ou seja, o trabalho de conclusão de curso. O que é, na verdade, o que visa o TCC? Por que você tem que fazer o TCC? Na verdade, o TCC, ele visa, basicamente, avaliar a aplicabilidade daquilo que você aprendeu. Então, você estudou 4, 5 anos uma determinada área, por exemplo, no caso da medicina, estudou durante 6 anos, e o TCC, ele visa fazer um fechamento, porque você vai escolher uma determinada área, né, que você quer se aprofundar, que você se identificou mais, e vai com isso compor um trabalho. E você será avaliado em que quesito? Se você encontrou a aplicabilidade daquele conhecimento, tá? Então nada mais é do que um grande fechamento daquilo que você aprendeu, só que de uma forma específica, com um determinado tema específico. Cíntia, mas como que eu começo? Eu não tenho nem ideia o que eu tenho que fazer. Eu ainda estou no 3º ano, ou estou no 4º ano, ou estou no 5º ano, ou eu já estou no último ano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr. Calma. A primeira coisa que você precisa avaliar é qual é a minha área de interesse. Qual é a sua área de interesse? O que você se identificou mais na faculdade? Por exemplo, se você faz farmácia, eu gostei muito de estudar algum mecanismo. Se você faz nutrição, eu gostei de estudar, por exemplo, o papel das vitaminas. Se você faz medicina, eu gostei muito de avaliar uma técnica cirúrgica, eu gostei de conhecer a técnica, achei muito interessante. Então, você pode compor, você pode elaborar o seu TCC baseado nessa área de afinidade. Então, gente, o primeiro passo é, resumindo, o que eu gosto, o que eu gostei de estudar, o que eu gostei muito de estudar. Isso é, assim, super importante. Por quê? Veja bem, você vai se aprofundar, você vai estudar um determinado tema e você tem que gostar do tema. Porque é muito chato a gente estudar aquilo que a gente não gosta. Então, o primeiro quesito para você fazer um bom TCC é você gostar da informação que você vai estudar. Então, procure pensar, procure relembrar o que você gostou muito de estudar. Eu gostei demais de estudar cardiologia. Eu gostei demais de estudar técnica cirúrgica. Ou então eu gostei muito de estudar fisiologia, endócrino, enfim, você é quem vai resolver. O próximo passo, então, qual é? Você precisa avaliar a estrutura que você dispõe. Por exemplo, você precisa ver se na sua faculdade existe uma estrutura para você poder realizar um estudo. Então, existe um laboratório, se eu de repente resolvi estudar um determinado tema, eu preciso saber se a minha faculdade dispõe de estrutura para que eu possa realizar o meu estudo ali. Se a sua faculdade não dispõe de estrutura, o que você vai ter que pensar? Onde eu vou realizar esse estudo?
vai ser num posto de saúde, vai ser de repente numa indústria, vai ser num hospital, numa clínica de algum conhecido que você tem, enfim, você precisa conhecer a sua real disponibilidade. Ai, Cíntia, mas assim, não quero fazer nada experimental, porque na verdade nós temos duas opções aí no caso. Você tanto pode fazer um trabalho experimental, quanto você pode fazer um trabalho documental. Então, se você optar por fazer um trabalho experimental, você vai ter que procurar a estrutura adequada para você realizar aquele trabalho. E outra coisa, você também vai ter que procurar pessoas que vão te ajudar, porque é muito difícil a gente realizar um estudo sozinho. A gente precisa de voluntários, a gente precisa de colaboradores, a gente precisa muitas vezes de uma pessoa que domine mais aquele assunto para ir te guiando nos caminhos da pesquisa. Agora, se você optar por não fazer um trabalho experimental, por fazer um trabalho documental, aí você vai ter que procurar quais as estruturas que você dispõe para fazer esse trabalho documental. Por exemplo, você pode ir encontrar os periódicos numa base de dados chamada PubMed, né? Eu vou deixar o link depois embaixo do vídeo para vocês procurarem. Então, essa base de dados, ela vai te dar vários artigos, vários papers em inglês, né? E você vai encontrar os trabalhos relacionados com o tema do seu estudo. Uma outra opção que você tem é você ir até a BIREME, lá em São Paulo, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, porque lá eles têm a base da BIREME, aonde você vai, você tem alguns computadores, você senta, procura, coloca as palavras-chave e aí procura o assunto que você quer estudar. Uma dica que eu vou dar para você, se você é marinheiro de primeira viagem, se você está começando ainda no caminho da pesquisa, tem gente que já fez iniciação científica, mas a grande maioria não fez ainda iniciação científica. Então, se você está começando, procure, o que pode te ajudar é você encontrar alguns periódicos em espanhol, porque é um pouco mais próximo, é um pouco mais similar da língua portuguesa. Mas é interessante que você também coloque alguns trabalhos em inglês, entendeu? Para que o seu trabalho ele seja mais robusto, ele tenha um maior peso na hora de você, inclusive, publicar o seu trabalho, tá bom? Então, você pode fazer a busca, como eu te falei, no PubMed, você pode fazer a busca também lá na Unifesp, na BIREME, e lá você vai ter a opção de colocar a língua que você quer encontrar o seu periódico. Você pode usar fotos, você pode encontrar, por exemplo, eu conheço uma pessoa que fez um trabalho documental, ela foi num arquivo de um hospital. E aí ela pegou os prontuários assim, dos últimos 5 anos e levantou esses prontuários, encontrou o que ela precisava nesses prontuários. Foi um trabalho documental, não foi um trabalho experimental. Mas você vai ter que também saber aonde é que você precisa buscar os dados que você está procurando, tá bom? Então pode ser fotos, pode ser, claro que não só fotos, você vai ter que embasar o seu trabalho. Você pode usar livros, você pode usar... O ideal é que você use um pouco de tudo, tá? Para que o seu trabalho ele tenha bastante força, tá bom? Gente, então como eu falei para vocês, decidido o tipo de trabalho que você vai fazer, decidido qual é a área que você tem mais afinidade, você já escolheu, então você decidir, eu quero fazer um tema, por exemplo, em cardiologia, o tema que eu vou estudar é cardiologia, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a ler, porque assim, cardiologia você tem N temas, você tem vários temas que você pode decidir estudar. Agora, você precisa também ter uma certa noção o que você gostaria de estudar dentro desse tema. Então, escolhido esse tema, você vai começar a ler a respeito. Vai ter que ler, gente. Fazer trabalho, tem um ditado que fala que fazer trabalho dá trabalho. Por quê? Porque você precisa ler. Você precisa se inteirar. Cíntia, mas por que eu preciso ler? Porque, veja, gente, para que você faça um trabalho, você vai ter que buscar algo, você vai ter que encontrar um problema.
para que você possa, com o seu trabalho, trazer a resposta desse problema. Claro que um trabalho documental, por exemplo, uma revisão bibliográfica, não necessariamente você vai encontrar um problema. Você vai escolher um determinado tema e você vai dissertar, ou seja, você vai escrever sobre esse tema. Só que aí precisa também ser de uma forma bem profunda. Você precisa elaborar um trabalho que contém aí diversas nuances daquele tema. Então, você precisa ler, você precisa estudar e você precisa levantar um problema. Por quê? Porque aí o seu trabalho vai visar responder essas questões. E uma vez que você está propondo responder essas questões, vai ser gerada uma hipótese. Por exemplo, se você resolve estudar uma determinada técnica em uma determinada doença, você tem que ter uma hipótese. Será que esta técnica será que essa técnica funciona nessa determinada doença? Então essa é a sua hipótese. Então, só que assim, você nunca pode pensar em fazer um trabalho assim, eu vou fazer e vou ver o que dá. Não, você tem que ter essa hipótese exagerada na sua cabeça. Olha, eu acredito que essa técnica vai ser eficaz por isso, por isso e por isso. Porque você já conhece a técnica e você já conhece o problema. Você já se embasou, né, na literatura para poder afirmar a sua hipótese. Para você poder afirmar que você acha que aquilo dá certo, tá? Então você tem que gerar uma hipótese do seu trabalho. É sempre bom gerar uma hipótese, tá? Então estude e se intere do assunto que você vai estudar. Então, uma vez que você já leu, você já conhece o problema, você já gerou uma hipótese, agora sim você pode escrever o seu projeto. E aí eu vou fazer um vídeo especificamente explicando para vocês todas as etapas de como escrever um projeto, ou também como escrever o seu TCC, a sua monografia, a sua tese, enfim, tá? Mas o que eu quero dizer agora para vocês, uma vez que você já tem todos esses elementos, você já é capaz de montar o seu projeto. Uma vez montado o seu projeto, o que você vai fazer? Você vai, claro, procurar o professor da sua instituição, ou um professor externo, tem gente que prefere assim, depende da instituição também, se a instituição permite. Você vai procurar esse orientador. Gente, agora eu vou deixar assim, uma super dica para vocês. Nunca chegue para procurar o orientador dizendo assim, eu não sei o que eu vou fazer. Por quê? Primeiro que pega mal, o orientador já vai olhar para você com aquela cara assim, ixi, esse aí não sabe nem o que quer da vida, eu vou ter muito trabalho com ele. Então, gente, não procure o orientador sem nada. Olha, assim, se possível, se você quer chegar e assim ser um aluno super top, o que você faz? Você segue todos esses passos que eu te expliquei, escreve o seu projeto e aí você chega para o seu orientador já com o projeto em mãos, dizendo, olha, esse é o meu projeto, eu gostaria de desenvolver essa pesquisa, ou eu gostaria de desenvolver esse estudo documental, enfim. Você vai chegar já para esse orientador com uma outra credibilidade, tá? Cíntia, mas o orientador, ele pode mudar alguns aspectos do meu projeto? Pode e deve. Por quê? Porque o orientador, gente, geralmente ele é uma pessoa que tem mais experiência que você. Ele já orientou outros trabalhos. Geralmente, se você procurou ele para orientar esse tema que você escolheu, é uma pessoa que tem experiência nesse tema. Então, ele vai olhar alguns aspectos do seu trabalho e vai falar, olha, isso eu já tentei, não dá certo, isso outros alunos já tentaram, não dá certo, vamos mudar, ao invés de a gente avaliar determinado item, vamos avaliar outro. Mas aí, para ele é muito mais fácil, porque ele já tem uma visão geral do seu raciocínio e ele já sabe o que dá certo ou não. Então, é muito melhor orientar um aluno que já está situado do propósito do trabalho, tá? Então, fica essa diquinha para vocês. Eu sei que, mas eu tenho medo, e se eu fizer um trabalho um projeto mal feito, e se ele não gostar do meu projeto? Olha, gente, todo mundo tem o direito de aceitar um aluno ou não, tá? Mas, eu acredito que se você chegar
para o seu orientador embasado já, tendo consciência daquilo que você quer estudar, ele vai olhar para o seu projeto com bons olhos, tá bom? Lembrando sempre que você pode pesquisar em várias bases de dados, mas é sempre bom que você tenha pelo menos uns 5 artigos em inglês para fortalecer a sua bibliografia, tá bom? Então, uma vez feito tudo isso, o seu orientador vai aparar as arestas aí, ele vai te mostrar o que é viável, o que não é viável, mas você vai poder desenvolver o seu trabalho. Uma diquinha para quem está estourando o tempo. O último ano eu tô para me formar e agora que eu vou começar o meu TCC. Corre. Por quê? Dependendo do trabalho que você vai fazer, se for um trabalho experimental, a comissão de ética da sua universidade ou da sua faculdade precisa aprovar. E isso geralmente leva um certo tempo, tá? Tem comissões que são rápidas, tem comissões que demoram. Então, não perca tempo. Se você já decidiu o que vai fazer, escreveu o seu projeto, já encontrou o seu orientador, submete o quanto antes esse trabalho para a comissão de ética. Por quê? Porque somente depois de aprovado você vai poder começar a colher os dados no caso experimental, tá bom? Então, último ano, corre mesmo, não dá para ficar esperando o trem passar, tá? Agora, para aqueles que já estão no terceiro, que ainda, né, estão no terceiro ano, no quarto ano e pretende começar a fazer o TCC, você tem, claro, um período, assim, um tempo maior para executar esse trabalho, o que é muito bom, porque você tem mais calma, você tem mais sobriedade para avaliar o seu trabalho, para avaliar os resultados, para escrever a sua introdução, para escrever a sua discussão. É isso que eu estava tentando lembrar, o termo discussão. A discussão você precisa avaliar bem de fora. Então, assim, é muito melhor quando você tem tempo para você escrever esse trabalho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Basicamente é isso. Se programem. Ou uma outra diquinha, só para finalizar esse vídeo, procure escrever numa agenda, num diário, os passos que você tem que realizar. Porque quando você torna visível aqueles tópicos, aquelas obrigações, já é provado que você tem mais facilidade em executar aquilo e com certeza aquilo se torna muito mais fácil de executar. Tá bom? Então tenha um diário da sua pesquisa, anote tudo o que você fizer. Por exemplo, baixei o trabalho tal, então vai lá, anota, coloca a data certinho para você ter direitinho tudo documentado, aquilo que foi feito e para você não se perder, de repente numa hora de desespero, eu preciso de tal trabalho, eu preciso de tal dado, onde é que tá? Procure anotar tudo, tá? E procure também ter uma pasta no seu computador com esses dados, com os trabalhos que você vai encontrar. Vai colocando tudo nessa pasta, porque no momento certo, a hora que você precisar recorrer a esses dados, você sabe onde está. Isso evita estresse, evita cansaço, evita dissipar a sua mente, porque perder tempo. Então tenha muito bem documentado todos esses dados e se organize. Na verdade, resumindo, é isso. Se organize para que você não venha depois ter algum tipo de problema. Tá bom? Quero deixar um abração para vocês, se inscreva no meu canal. Vocês já sabem, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nas perguntas, eu procuro responder. Muitas vezes eu não sei o que vocês estão pensando, se vocês estão entendendo, se não estão. Então é super importante para mim o feedback de vocês, tá? Procure então deixar as dúvidas de vocês. Um abração e até o próximo.